Boa noite a todos. Quando nós nos reunimos para estudar uma passagem do Evangelho, igual a essa que nós vamos estudar hoje, capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas o que é que isso tem a ver comigo? Em que estudar uma passagem do Evangelho pode me ajudar? Nós nos esquecemos nessa hora que o Evangelho, mais do que ser estudado, ele tem que ser vivido. Daí sim, nós vamos poder sentir de forma muito clara em nossas vidas o seu poder regenerador. Então vamos à leitura de um pequeno trecho desse capítulo, em seguida a prece da abertura e logo após o estudo. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo feito ver Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente haveria combatido para evitar que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Como foi lido, Pilatos pergunta a Jesus: És o rei dos judeus? E Jesus então lhe responde dizendo: Meu reino não é deste mundo. E aí aconteceu um negócio estranho. Muitos dos judeus que ali estavam assistindo ao julgamento de Jesus não entenderam a sua resposta. Uma grande maioria deles achava que aquele julgamento seria uma grande oportunidade para Jesus iniciar uma revolta contra o poder de Roma. Infelizmente, a grande maioria ainda confundia a promessa de salvação que Jesus sempre falava. Para eles, infelizmente, a salvação que entendiam naquela visão estreita, matéria, física, a salvação era vencer os romanos, que cobravam impostos, que impunham suas leis. Mas o conceito espiritual de salvação ainda estava muito longe de ser compreendido. Quando Jesus foi preso, os seus seguidores, por incrível que pareça, eles não ficaram nem um pouco preocupados com a segurança de Jesus. Por quê? Porque eles tinham a mais absoluta certeza de que Jesus, com o seu poder, resolveria facilmente a prisão e o julgamento, destruindo assim o poder de Roma. Afinal, vamos nos colocar na mente dos judeus daquela época. Para quem andou sobre as águas, para quem acalmou as tempestades, para quem transformou água em vinho, curou leprosos, aleijados, cegos, dementes, multiplicou pães e peixes. Todos pensavam, vai ser mamão com açúcar, vai ser muito fácil. Poucos entenderam o apelo de Jesus para que as atenções e o entendimento, mais do que nunca, naquele exato momento, naquele último dia, fossem todos eles direcionados para o mundo espiritual. Aquele era o momento derradeiro onde Jesus precisava deixar claramente demarcado para as próximas gerações, para a nossa, por exemplo, para as que virão após nós, a sua mensagem de que a vida, essa vida espiritual a que ele tanto se referia, ia muito além da vida física, sempre tão pequena e limitada. E com isso, e ainda hoje, muitos de nós ainda nos perguntamos, mas afinal, aonde está o reino de Deus? Nesta vida? Em outra vida? Em outro plano? Em cima? Embaixo? E através da doutrina espírita, nós começamos a perceber que o reino de Deus não está lá em cima, não está lá embaixo.
Ele não está no céu idealizado, como algumas religiões pregou, muito menos no inferno inimaginável. O reino de Deus está simplesmente dentro de cada um de nós. Aí está o nosso céu ou o nosso inferno, dentro de nós. E detalhe importante, meus irmãos, e construído por nós próprios. Através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, através dos nossos sentimentos e pensamentos. E se o que temos dentro de nós ainda não nos parece algo como o reino de Deus, que deveria ser pleno de felicidade, paz, harmonia, é porque nós ainda não aprendemos a construir esse reino dentro de nós. E é um paradoxo. Nós ainda corremos, lutamos, nos sacrificamos, muitas vezes nos matamos por esse mundo físico, transitório e exterior. Um mundo onde nós chegamos, e todos sabem disso, nós já temos prazo de validade, nós não vamos ficar nesse mundo. Um dia nós vamos retornar ao lugar de onde nós viemos. Mas voltando ao julgamento de Jesus, e Pilatos, continuando o interrogatório, pergunta a Jesus: és, pois, rei? E naquele momento decisivo, Jesus não usou da sua realeza e do seu poder espiritual para escapar do julgamento. Ele simplesmente respondeu: tu o dizes. E acrescenta: não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E Pilatos então lhe pergunta: que é a verdade? E Jesus se cala. Como explicar algo a alguém que ainda não tinha a menor base de entendimento, nem intelectual, nem moral e muito menos espiritual? E atenção, meus irmãos, mesmo hoje, passados mais de 2000 anos da mensagem de Jesus, quando o assunto é a verdade, nós ainda somos como aquele surdo que consegue escutar um som bem lá de longe, ou então aquele deficiente visual que mal vê uma claridade. Mesmo para nós, espíritos antigos, o pleno sentido da verdade ainda nos escapa. Percebam a necessidade de nós amadurecermos como espíritos. Todos nós que estamos encarnados nesse mundo, uns mais, outros menos, nós estamos encarnados, vamos encarar a realidade num planeta do nível do nosso, de provas e expiações, que é o segundo grau mais baixo na escala dos mundos. Apesar de já termos vivido existências anteriores para aprender, nós ainda não saímos da nossa infância espiritual. A prova é que nós estamos encarnados num mundo dessa graduação. Quem é melhor que nós está no outro mundo. E quando a gente olha para o mundo e vê tanta coisa acontecendo, guerras, fome, doenças, o mal aparentemente vencendo o bem. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a violência, o comodismo, a omissão de muitos, inclusive a nossa. A gente se pergunta: será que é o fim do mundo? Como apregoaram tantas religiões e escolas espirituais? Na verdade, é o fim. É o fim desse mundo como nós o conhecemos.
esse planeta, a Terra, segue firme em seu processo de amadurecimento, de evolução. Os planetas, aliás, como qualquer coisa criada por Deus, também passam pelo processo de evolução. De um planeta de provas e expiações, estamos iniciando um novo período que se chama período de regeneração. E por isso mesmo, chegou a nossa hora. Se a gente quer voltar para o planeta Terra, com todos os seus problemas, mas com toda a sua beleza também, nós vamos ter que melhorar como espíritos. Senão nós não voltamos para cá. E ficar parado não é uma opção, porque ninguém estaciona, ou vai para cima ou desce um pouco. A grande oportunidade das nossas vidas nesse momento, nesse período que nós estamos passando, é nós nos apercebermos disso. Claro que eu entendo que isso é um processo. Ninguém vai, de repente, no estalo, ser iluminado e libertado pela verdade. Geralmente nós pensamos e nós falamos que Jesus veio nos salvar, sem saber direito do que é que ele veio nos salvar. Ele é o nosso Salvador, mas ele nos salvou do quê, meus irmãos? Do pecado original de comer a maçã? Nós temos que crescer mais do que isso. Jesus veio nos salvar da nossa ignorância. Ele veio nos ensinar, e muito mais do que isso, ele nos deixou um manual de conduta completo e resumido. Já tinha resumido em 10 mandamentos. Jesus ainda caprichou. Ele juntou 2 mandamentos num só. E ali estão contidas todas as leis e todos os profetas. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o primeiro igual, e o segundo igual ao primeiro é: ame ao próximo como a si mesmo. Já foi dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará, sim, dos nossos medos e inseguranças que todos nós temos nessa vida. Nos libertará, sim, do nosso comodismo, que paralisa o nosso crescimento espiritual. Nos libertará, sim, da nossa tão pouca fé na bondade, misericórdia e justiça de Deus. Quanto mais perto da verdade nós estivermos, mais confiança teremos que Deus é, acima de tudo, não um pai. Deus é, em sua essência, o Pai. O amor, em sua essência mais pura. E o que facilita o entendimento da mensagem, de todas as mensagens de Jesus, é que todos os seus ensinamentos, todos eles, são baseados na lei do amor. Essa é a chave para o reino de Deus. Nos conta Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que Jesus caminhava pela Palestina certo dia, e numa das cidades, uma meretriz famosa pela sua beleza, ao ver Jesus, fica instantaneamente apaixonada. A presença de Jesus foi um impacto que para ela se traduziu numa enorme energia erótica. Afinal, ela só compreendia o amor que se expressava pela sensualidade e pelo erotismo. E ela vai de encontro a Jesus e o convida para pernoitar com ela em sua casa, mostrando a sua beleza física, o seu perfume, suas roupas e comidas finas. E Jesus olha para ela e fica em silêncio. E ela então, caindo em si e tentando se justificar, lhe diz: te faço esse convite porque descubro uma luz em teu olhar. E procedo assim por te amar. E Jesus então lhe responde: hoje não,
Amanhã, quem sabe? O tempo passa, os anos passam, e Jesus, já no final da sua missão, foi chamado um dia para atender uma leprosa já no estágio final da sua doença. Jesus vai de encontro à necessitada e, ao lá chegar, encontra no chão uma mulher desgrenhada, magra, suja, com o corpo devastado pela lepra, exalando aquele odor dessa doença. E quando essa leprosa olha para o Cristo, ela lhe diz: é agora que você vem? Agora que estou assim, sem corpo, sem perfume, sem mais nada para lhe oferecer? E Jesus então pega em suas mãos e lhe diz: descubra uma luz em teu olhar e proceda assim por te amar. Esta é a mensagem que ele veio nos trazer. Este é o amor a ser construído dentro de nós e para o próximo. Jesus, no momento supremo da tortura, do suplício, do sofrimento, ele não pede socorro, não pede que termine logo, não pede que a dor desapareça, não pede nada para si. Ele levanta os olhos para o céu e murmura: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. No seu momento mais difícil, esquece de si e lança o seu pedido de perdão ao próximo, expressão máxima do seu amor. Cumpria-se naquele momento a sua missão nesse planeta. E agora, a pergunta que devemos levar para casa, para a gente responder lá no segredo do nosso quarto, do nosso interior, é: será que nós já fomos tocados por esse amor? Mais do que isso, será que nós já nos permitimos ser tocados por esse amor? Deus está sempre da gente, sempre perto de nós. Nós é que muitas vezes não estamos perto dele, não o reconhecemos, não o percebemos. Hoje muitos não têm amor nem para si próprio, o que é um problema. Se não tem para si, como é que vai dar alguma coisa a alguém? Por outro lado, outros se amam tanto que não conseguem enxergar o próximo. Amor enclausurado, guardado, escondido, é que nem peixe quando fica debaixo do sol. Ele estraga, vira egoísmo, deixa de ser amor. O amor foi feito para ser compartilhado. Não continuemos a desperdiçar os nossos dias. A sua mensagem nos diz que nós saiamos tentando amar como ele. Meus irmãos, é de passo em passo, de reencarnação após reencarnação, que nós vamos estar nos aproximando dele, nos aproximando do seu reino. Lembre-se, ele disse: meu reino não é desse mundo, o capítulo do estudo dessa noite. Nos aproximando do seu reino dentro de nós. E se dificuldades surgirem em nossos caminhos, e elas surgem, estamos num planeta de provas e expiações, vamos nos lembrar que nós nunca estamos sós, pois que nós estaremos hoje sempre amparados pelo seu amor. E aqui vale uma lembrança: algo deve surgir dentro de nós em nosso próprio favor. Não dá para jogar tudo nas costas de Deus e esperar que ele nos salve, que ele nos ilumine, que ele nos entregue a verdade de mão beijada. Tem uma frase num livro que diz: apresentemos a Deus algumas migalhas de esforço próprio e tenhamos a mais absoluta certeza de que ele fará o resto. Nem precisa se esforçar muito.
Palavras de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Note em todas essas frases um verbo de ação, de atitude. Por isso, por maiores que sejam os seus problemas nesse momento, por maior que seja a sua dor, a sua angústia, a sua tristeza, o seu medo, as suas dúvidas, coloquem tudo isso nas mãos de Deus e confie. Tenha fé. Faça a tua parte na certeza de que Ele fará dele. Que possamos, então, seguindo esse caminho, todos nós, e dentro de nós, vir ao seu reino, ao seu mundo. Muita paz a todos. E nesse momento, então, vamos passar as nossas vibrações. Posso apenas enviar capturas de tela a partir daqui. Para quem você quer enviar uma mensagem? É a tecnologia de hoje. Desculpe. E trazendo a equipe espiritual que aqui se encontra, mensageiros do Cristo, mensageiros de Deus, apresentemos a eles todas as nossas dúvidas. Vamos trazer na nossa lembrança as pessoas a quem amamos, aquelas pessoas que não amamos, aqueles que estão passando por provas dolorosas nesse momento, onde tudo que resta, não só tudo, mas absolutamente tudo, é uma oração. Tragamos os nossos pedidos e apresentemos com confiança. Pedi e obtereis. Com muita confiança, meus irmãos, sem restrição, é hora de pedir. E após isso, agradecidos estamos por essa oportunidade. Pedimos licença para dar a prece de encerramento desse evangelho, pedindo ainda mais que estejais conosco no retorno aos nossos lares e que amanhã seja um novo dia, repleto de oportunidades para crescermos na busca da verdade, para crescermos na busca do reino de Deus. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite a todos.